Olá, bem-vindos à Vida Secreta das Línguas. Hoje vamos falar de microfones e em particular do meu ódio. Bem, talvez ódio seja uma palavra um pouco forte, mas da minha falta de gosto por alguns microfones. E vamos falar também de gestos e da sua importância para a língua. No passado sábado estive com o Sam the Kid na Feira do Livro a conversar sobre o livro Assim ao Assado, que nos dá, que no fundo é um livro que discute as várias opções que a língua nos dá. E foi bastante interessante, como é sempre, quando converso com o Sam the Kid. As conversas começam sempre devagar, porque nós nunca planeamos o que é que vamos conversar e depois acabamos por ter conversas bastante intensas até sobre o processo criativo. Por exemplo, de quando o Samuel Mira, o nome do Sam the Kid, está a pensar nas palavras que vai encaixar nas letras, as horas que demora a encontrar a palavra certa. É um processo muito interessante e foi também sobre isso que nós conversámos. Foi uma conversa, tivemos muitas pessoas, foi muito interessante. Não estava à espera de ter tanta gente naquela hora, à noite, de um sábado, entre feriados, mas correu muito bem. Mas uma das coisas que eu notei quando estava a conversar foi que havia ali qualquer coisa que não me batia certo. Correu tudo bem, acho que ninguém reparou, mas havia qualquer coisa que me estava a incomodar e eu não percebi o quê. E foi a ler uma crónica, que já vou dizer qual é que foi, que de repente se fez luz. Já tinha sentido o mesmo incómodo noutras sessões, noutras conversas. E o que se passava é que, ao contrário, por exemplo, deste momento em que estou a falar para o microfone, mas tenho o microfone à minha frente e posso ter as mãos livres para conversar, às vezes com uma caneta na mão, como é habitual. Por exemplo, quando estou a dar aulas, muitas vezes tenho uma caneta na mão, só porque sim. Mas enfim, ao contrário deste momento em que tenho o microfone à minha frente, eu tinha o microfone na mão. Portanto, deram-nos microfones, 2 microfones, eu estava a falar com o microfone e confesso, eu não gosto. Não gosto de ter o microfone na mão para falar. Falta-me ali qualquer coisa. E o que é que falta? Bem, a última crónica do Lane Green, que esteve cá há umas semanas, cá em Lisboa, e estivemos a conversar, é o cronista sobre línguas da revista The Economist, Lane Green. Ele, na última crónica, fala de um livro que vai ser publicado este mês. O livro chama-se Thinking with Your Hands, de Susan Goldin Meadow. Espero estar a dizer o nome bem. Portanto, o livro tem como título, traduzindo assim à pressa, Pensar com as Mãos. E este livro, de uma investigadora, descreve e discute a importância que os gestos têm para a língua. Para nós pensarmos quando estamos a falar. Até mais do que para comunicar, embora isso também seja importante. A verdade é que estes gestos que nós fazemos ajudam-nos a pensar. Repare, mesmo um intérprete fechado numa cabine a interpretar, a ouvir e a interpretar, está a fazer gestos. Os gestos parecem ser essenciais para a criação linguística, para a conversa, para o falar, para o falar. Ou seja, nós precisamos de gestos para falar. Reparem que isto não é necessário, é algo muito diferente, por exemplo, das línguas gestuais, que são línguas que têm uma gramática, têm vocabulário próprio, os gestos estão pré-definidos, têm de ser usados para se conseguir comunicar. Também não são exatamente aqueles gestos culturalmente definidos, como por exemplo os palavrões. Um dos palavrões mais conhecidos é um gesto que nós fazemos, com um dedo em particular, e esse gesto é culturalmente definido. Não, estamos a falar daqueles gestos que nós vamos criando, como eu estou a fazer agora para quem está a ver no YouTube, que vamos criando à medida que falamos. Há pessoas que usam mais, há pessoas que usam menos, mas a verdade é que parecem ser essenciais para a comunicação humana, ou melhor, como eu estava a dizer, para a criação linguística, para quando estamos a falar. Parece, por exemplo, como ela no livro indica, embora não tenha ainda o livro, só li a crónica, mas parece que é possível saber se a pessoa está quase a atingir um determinado resultado matemático. Quando um miúdo está, por exemplo, a pensar num resultado matemático, ou numa conta, ou num problema, os gestos que faz indicam se está quase lá ou não. Portanto, são de facto parte essencial do processo cognitivo. A autora, no livro, como na crónica se descreve, acaba por dar algumas sugestões sobre como usar os gestos para o ensino. É um livro que, na verdade, eu não li ainda, mas porque ele ainda não saiu, mas fiquei com muita curiosidade e espero vir a ler. Para quem tem acesso à crónica, aconselho, acho que é uma crónica muito, muito interessante, como aliás são quase todas. Fala, por exemplo, da maneira como a língua e o pensamento, na verdade, fazem parte do corpo. Nós pensamos com o nosso corpo todo, não só com o cérebro, e isso é uma ideia muito, muito importante, e é, enfim, uma crónica muito bem escrita, que também me levou, não só a perceber que naquele dia, naquele sábado, o meu incómodo era o facto de não poder estar a fazer os gestos enquanto estava a falar, era esse o incómodo, mas também me levou a pensar que talvez seja essa a razão
pela qual eu não gosto muito de falar ao telefone. Mas isso fica para outro dia. Esta minha dificuldade em falar ao telefone. Talvez seja uma das explicações. Também não posso usar as mãos tal como usaria noutra situação. Por isso, por exemplo, eu não sinto nenhum incómodo a falar por Zoom. Gosto muito mais de falar ao vivo, como quase toda a gente, mas não sinto propriamente o incómodo a falar por Zoom, mas sinto o incómodo a falar ao telefone. Talvez venha daí. E enfim, aqui fica esta ideia, não só de ler a crónica, como de pensar um pouco na maneira como nós usamos os gestos para pensar, para falar, para comunicar. E, enfim, espero que o livro venha em breve e que eu possa ler e depois possa dar aqui também a minha opinião sobre esse livro. Para quem está a ver no YouTube e também no Spotify, que é possível ver vídeos no Spotify, aqui fica a capa do livro, Thinking with Your Hands, de Susan Golden Meadow. Até breve.